Vem comigo, pessoal, nessa maratona já estamos chegando a 30 vídeos de análise facial e a maioria análise de artistas, algumas orientações mais técnicas também. Então você que está chegando aqui, a leitura facial que nós fazemos aqui é baseado em fisiognomonia, morfopsicologia, com base no que eu chamo de MMM, que é baseado no milenar, no moderno e nas multifaces aí de teorias, enfim, e de conversas históricas, biológicas e etc. Bom, então sem mais delongas, lembrando, Rafael Bronizo, nem lembro se eu falei meu nome, aqui não tem edição, e pedindo a você aí para deixar o seu like e já comentar o que você achar, o que você tem achado aí dos vídeos, e vamos que vamos. Bom, primeiro eu quero mostrar para vocês a imagem de um anjo, né, na visão dos artistas, tanto os antigos quanto os contemporâneos, tem uma visão, né, de algo doce, de algo singelo, mas quando a gente vai olhar na realidade, quero dar esse exemplo aqui para vocês. Esse aqui, inclusive, é um slide que eu peguei da aula que eu dei sobre o corpo fala. Vou ver se eu deixo aqui no card aqui em cima, ou então no final desse vídeo, tá? E olha, eu vou dizer para vocês uma coisa, foi a melhor aula sobre linguagem corporal que eu já apliquei até hoje. Foi essa daqui, olha, o corpo fala. Eu tenho certeza que você vai gostar e aprender muito, porque eu trago coisas que possivelmente, se você já leu o livro, você com certeza deixou passar batido muitas coisas. E uma delas é essa aqui, olha, que nas entrelinhas é citado lá no livro O Corpo Fala. Mas esse aqui é uma figura celestial que não tem um aspecto assim muito amigável, né? Quando a gente pensa em anjos ou seres celestiais de Deus e tal, porque você vê, olha, uma imagem que tem mais de 2 asas, olha, tem mais aqui para baixo, você vê, que tem 4 cabeças, uma de boi, uma de homem, uma de leão e outra de águia. Então já é um ser com 4 cabeças, com mais de 2 asas, que tem chifre ainda, que tem, né? Então você vê aí algo meio esquisito. Mas esse esquisito aqui já não está dentro da simbologia que foi passada pelos artistas, né? Então quando a gente tem essa ideia de anjo, o anjo, um ser, né, espiritual, ele não tem corpo. E muitas vezes vamos dizer assim, entre aspas, materialização do entendimento que o terreno tem, né, que nós que temos, é algo, vamos dizer assim, é uma imagem mais tangível, mas que o corpo celeste não tem, né, uma tangibilidade. E não tem uma aparência, né, é um espírito, é uma essência. Então, o que acontece? Nós acabamos atribuindo, ou até a própria divindade se apresenta com tal característica para que haja uma representação simbólica na nossa cabeça, né? No nosso cérebro. Porque muitas vezes, para nós acreditarmos em algo, o cérebro tem que tangibilizar isso, tem que dar uma forma, tem que dar uma característica. E baseado nisso é que muitas vezes nós construímos as nossas crenças. Vou dar um exemplo para vocês. O livro de Apocalipse, se você abrir lá, o último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 13, vai falar de Jesus aparecendo numa visão, na visão de João, e nessa visão ele veste uma roupa comprida, né, com um cinto, como se fosse ouro, os cabelos brancos representando já, né, um ancião, os olhos com chamas de fogo, os pés com latões, né, ou bronze reluzente, e uma voz como de muitas águas. Nas mãos ele segurava 7 estrelas, e aí, calma aí, tem mais coisa. Deixa eu ver aqui se eu lembro da música eu... lembrei. E a boca saiu uma espada como de 2 gumes, né? Que cortava, enfim.
uma espada. Olha que visão! Para ter ideia, eu tentei achar aqui nas imagens, eu não consegui achar uma imagem que representasse isso. Mas como é que você ia identificar algo se aparecesse na sua frente, como apareceu para João lá na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse? Como é que você ia atribuir, né, se você, do nada, se aparecesse na sua frente uma imagem dessa, você ia atribuir a algo divino ou a algo do mal? Sinceramente, para uma pessoa que não tivesse esse conhecimento que você está tendo aqui, ou que de repente você já tenha, nossa, ia ser uma coisa muito esquisita, aparecer um corpo de homem com 4 asas, com 4 cabeças, cabeça de boi, cabeça de leão, cabeça de águia, cabeça de homem. É uma imagem muito estranha. Então isso é só para quebrar um pouco do que nós associamos fisionomicamente a bom e associamos fisionomicamente a mal. Então isso tem a ver, quando a gente associa fisionomicamente a algo ruim, não necessariamente é pela ruindade em si, né? pelo caráter em si. É pelo que nós temos de expressão de comportamento. Deixa eu botar a imagem aqui para você entender. Olha, aqui outro vídeo que eu recomendo que está aqui no canal. Olha, eu fiz a leitura facial do brinquedo assassino. E lá eu mostrei, né, a carinha fofa dele e a carinha nessa versão aqui. E eu explico dentro da fisionomia o que se dá, o que vai trazer para nós a ideia de medo, né, ou a ideia de algo inofensivo. Então aqui eu trouxe novamente para você ver, olha, na representação aqui da feição de raiva, tá vendo? Mostrando os dentes, inclusive, que também tem a ver com expressão de raiva. Você vê nos animais isso, né? De mostrar os dentes como quem diz, olha, não se aproxima, senão eu te mordo. Isso é uma simbologia dos animais. Tenta se aproximar de um animal, quando você vai, que fica rosnando, né? É isso aqui, olha, mostrando os dentes. Chega perto de um cachorro, você vai ver isso aqui. Chega perto de um gato, você vai ver isso aqui. Então, olha, aqui eu trouxe outras imagens de filmes de terror, né? E quando se fala do terror, tem a ver pelo impacto simbológico que ele vai causar no nosso cérebro. Entende? Então, essa fisionomia de Satanás, ou diabo como queira, porque muitas vezes a pessoa, nossa, não fala esse nome. Esse nome ele só representa, né? Por exemplo, a palavra diabo, que vai representar acusador, aquele, né, Satanás, então está ligado ao acusador, ou aquele que se opõe. E aí tem uma simbologia muito interessante que acho que não caberia aqui, porque senão sairia do nosso propósito. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha, aqui, por exemplo, eu trouxe algumas imagens, né, que é praticamente imagem arquetípica. São arquétipos que representam essa figura, né, do que é demoníaco, do que do que influencia o mal. Então você vê alguns símbolos aqui, como por exemplo o chifre, né, que vai fazer menção justamente ao lado animal. Você vê também a cor, que eu vou falar já já sobre ela, mas se fôssemos falar de fisionomia, nós temos algumas características que são muito comuns. Como, por exemplo, a questão do zigomático, você vê que ele geralmente é mais ressaltado, tá vendo? O osso zigomático. Outra coisa que você vê, geralmente tem o queixo mais fino do que o restante, né, da face. Outro ponto, as orelhas sempre são pontudas, que é outro ponto que a gente consegue verificar. Os olhos sempre têm aspecto ascendente, tanto olhos quanto sobrancelhas. E você vê geralmente rugas aqui na região da testa, né? Principalmente da região da testa, né? E as sobrancelhas geralmente são baixas, você vê, olha. Eu trouxe 3 imagens aqui, mas depois você pode ver. São prints que eu fiz da internet. Então, mas vamos dar um exemplo aqui. A questão do zigomático ossudo,
né? Eu vou falar algumas características do lado mais negativo de cada elemento que eu citar. E é isso que me preocupa, já quero deixar de antemão que você não pode estereotipar uma característica. Olha, eu acho que a pior pergunta que me fazem é: Bronísio, o que um olho assim significa? O que um queixo do jeito tal significa? O que a boca assado significa? Sinceramente, eu detesto essas perguntas. Eu até tento responder ali. Por que eu detesto? Porque eu não posso dizer. Porque para eu dizer, eu vou ter que ver o contexto. Então, o que a boca pequena diz em um, não vai ser a mesma coisa que vai dizer em outro. Não tem um padrão. Porque o padrão eu estabeleço a partir do contexto. E eu acho que sou um dos únicos que abordam a fisiognomonia dessa forma, né? Não pegando ponto específico isolado, mas pegando ponto específico, que eu chamo de ponto de ancoragem, baseado em todo o contexto. Então, se a gente for ver o contexto dele, nós vamos associar ao pior de cada elemento, né? Ou tipo o mais negativo de cada elemento, ou o mais complexo de cada elemento. E o do zigomático ossudo, o que temos de mais complexo dessa área, um dos pontos é o autoritarismo, né? Você vai ver que é a parte autoritária e ambiciosa. E daí alguns vão falar da ganância, né? Que é o ponto, assim, é o ponto mais negativo dentro de um contexto. Isso aqui também fala de desejo de poder. Agora, outro ponto que a gente vê nessa questão do zigomático muito ossudo, aquele que inclusive vem até aqui assim, ó. Deixa eu... Porque tem uns que são ossudinho, esse aqui ainda é redondinho. Não é desse aqui, eu tô falando daquele que vem assim, ó, como se fosse um osso reto ainda aqui, ó. Bem marcado assim, olha. Então, isso a gente ainda pode inferir nesse aspecto aqui problemas com possíveis brutalidade e crueldade, tá? Então, quando você vai ver, algumas pessoas até chamam de marca do militar, né? Que é esse ponto bem dessa característica que eu estou mostrando para vocês. Então, essa são características aí do zigomático bem da parte mais pejorativa mesmo. Ó, o queixo fino, né, que a gente vê, em alguns chega a ser o rosto mais triangular. Tá? Deixa eu ver, aqui apesar que nenhum deles estão, mas o triangular invertido, né, onde a parte do terço superior é bem mais largo, a do médio mais equilibrado e a do inferior mais fino. Então, essa característica também é muito comum, mas não vou precisar falar dela que eu já estou dizendo por parte. Agora, o queixo fino, né, o queixo mais afinado, e nessa característica vai falar de malícia. Malícia, pessoal, a gente vê muito, sabe onde? Não só malícia, mas também Ah, meu Deus, tem outra palavra aqui. Lembrei, astúcia, nós vemos isso muito em pontas, tá? Quinas muito... ponte aguda assim. Então, quina, vamos dar um exemplo aqui, ó. Quina, eu vejo quina, eu vejo quina, eu vejo quina. Opa, calma aí, deixa eu apagar aqui. Ó, quina aqui também. Aqui ainda botaram um bico de viúva, quina, que na verdade só vai entrar aqui como contexto. Então, muitas quinas nós vemos, tá vendo? Desculpa, não tem como tirar o som aí da tossidinha. Então, quando entra muito assim, excesso de quina, isso vai falar de malícia, de astúcia, que pode haver, agora voltando para a questão do queixo, né, nervosismo e desequilíbrio. É o ponto mais negativo aí do queixo muito fino e pontudo. E nesse contexto dele pode existir ainda egoísmo, e ainda, sabe, aquelas pessoas que muitas vezes sabem aproveitar a oportunidade? Sabe-se lá, muitas vezes, ainda aproveitar dos outros? Excesso de quina pode ser um indício disso. Entende? Outro ponto interessante aqui, você vai ver, as orelhas também são pontudas. Novamente, olha, oscilação de humor.
Oscilação de humor também a gente vê em queixo muito pontudo, porque esse queixo pontudo, né, e fino, né, que vem afinando com muita força, ele vai falar aí também de atividade, né, de movimento, de boa visão artística, mas esse ponto que nós estamos falando é o ponto mais complexo dentro desse contexto. Então a orelha pontuda também, ó, humor oscilante, vaidade, malícia, astúcia. Então essa quando é bem pontuda, mas eu não estou falando um aspecto de pontudo quando a pessoa está de frente. Quando a pessoa está de frente, às vezes você vê a orelha assim, ó. Tá vendo? Assim, ó. Eu, por exemplo, se você me olhar de frente, eu tenho a orelhinha parece que ela é assim. Mas a minha orelha não tem ponta. Quando você olha de lado, a orelha ela faz isso aqui, ó. Opa. Ó, ela é grande assim, tá vendo? Ela é assim. Mas nesse caso aqui não, olha. A orelha de lado, ela é assim, ela tem ponta mesmo. Tipo aqui, ó. Aqui você vê, ó. Ó. Orelha com ponta. E tem pessoas que têm essa orelha com ponta. E esse lado mais, vamos dizer assim, negativo, você vai ver aí, olha, oscilação de humor, né, vaidade, malícia, astúcia. Outro ponto aqui são os olhos ascendentes. Geralmente os olhos são aqueles que começam embaixo de onde terminam. Começam embaixo e terminam em cima. Se traçar uma linha, ele sobe. Ó, embaixo e em cima. Se traçar uma linha, ele sobe. Esse aqui já não dá para ver tanto porque não está no nosso ângulo de visão legal, tá? Mas só para você entender o que é um olho, né, que sobe, o olho ascendente. Então isso pode revelar dificuldade de perdoar, pode revelar revolta contra superiores. Tá vendo, pessoal? Ó, orgulho, ambição, são os lados mais pejorativos, mais, né, de um olho ascendente. É por isso, pessoal, que eu já falei sobre olhos ascendentes, mas você não me viu falando isso. Por quê? Porque o contexto aqui é outro. Por isso que leitura facial não é uma coisa fácil, pessoal. Porque tem que entrar tem que ir para dentro de um contexto. Ó, sobrancelha também é ascendente. Pode existir aí, ó, ciúme, egoísmo, pessoas que guardam mágoa. É o que? Sobrancelha ascendente. Quando eu falo ascendente, é que ela retorna assim mesmo, ó. Ó, tá vendo? Ó, olha lá. Reparou? Então ela traz consigo característica reta e ascendente. Tem mais coisa aqui? Deixa eu ver aqui. A questão dos dentes eu já falei no slide anterior, que é uma expressão ali da raiva, né? Mostrar o dente é um símbolo para não se aproxime, porque eu posso ferir você. E isso aqui também pode afastar pessoas, né? Isso aqui intimida pessoas também, essa questão de mostrar os dentes. A barba e o bigode, né, a barbichinha no queixo, isso aí, se você for olhar dentro do arquétipo, né, do lá de trás, que eu não estou falando aqui questões históricas, tá, pessoal? Porque senão aí eu acho que já sai um pouco do contexto aqui, mas o que dizem é que pode ser por causa da pele que é mais avermelhada, né, dos árabes muçulmanos. Então, os cristãos que tinham, né, como conceito de inimigos e tal, poderiam ter atribuído a essa questão aí, né? E feição você vê sempre brava, que pode ser também menção a tipo deuses, né, egípcios e assim por diante, né? Então, e a questão da cor também, né, que é muito lá do árabe, essa questão mais avermelhada. Agora, o vermelhão mesmo pode estar ligado a entender do lugar, né, que é destinado, né, dentro desse contexto bíblico aí, né, que é o inferno. Então, vermelhidão, fala de fogo. Mas o vermelho em si, ele traz essa ideia de energia, de força, de paixão, poder. E outra coisa que eu não falei do poder está aqui, olha. Né, a busca de poder, você vê aqui. Né, o zigomático fala muito dessa questão aí. Agora, se você ficou com dúvida, o que tem a ver orelha com
com as coisas que eu falei, o que tem a ver o zigomático. Se você está chegando aqui ouvindo de primeira, isso fica meio sem sentido mesmo, porque você já está pegando no meio do caminho. Mas você pode olhar em aulas para trás, eu explico a fundamentação, o que biologicamente significa, o que antropologicamente significa, e aí você começa a entender, né? E até aspectos dentro da ciência, como eu já trouxe aqui também. Então, assim, muito solto pode parecer estranho. Então, eu recomendaria que você olhasse os outros vídeos. Então, as sobrancelhas também geralmente são baixas, né? Você vê que ela é sempre bem baixa, que vai falar sobrancelha baixa, menos tolerância. Você vê ali mais prudência ali nas ações, né? Então são pessoas mais calculistas e observadoras. Então quando você atribui também essa característica dentro do conceito, fica bem pertinente. Bom, então acho que basicamente era isso aí, pessoal, para não assustar muito, viu que eu só trouxe características, eu não falei aqui da figura satânica. Eu falei de características, tá? Só características e o que o arquétipo dele diz, eu fiz uma conferência entre o que diz o arquétipo e o que na verdade diz as características faciais e como essas características faciais podem contribuir na imagem negativa e pejorativa que esse arquétipo traz sobre os demônios, tá bom? Basicamente é isso. Então espero que você tenha gostado aí. Se tiver dúvida, coloca aí no comentário. Esse aqui é só quem quiser conhecer meus materiais, meus cursos, meus livros. clubedaface.com. Vou deixar aqui na descrição, qualquer coisa dá um pulinho lá para conhecer, tá bom? No mais é isso, valeu, FOI, fui!